Ok, pessoal, voltando aqui, no final do trecho passado eu comentei com vocês que nós já tivemos essa visão geral sobre o mundo de métricas de software, né? Eu falei sobre o IFPUG, falei sobre o seu manual de práticas de contagem, o histórico da APF, de onde ela veio, para onde ela está indo. Falei também sobre um outro grupo de usuários importantes, que é a NESMA, e também sobre uma outra técnica de medição funcional, conhecida aí também, que é a análise por pontos de caso de uso. Beleza, a partir de agora eu acho que essa visão aí já foi suficiente para a gente contextualizar o assunto e daqui para frente a gente vai ver exclusivamente a técnica de análise de pontos de função. Ainda não é o processo de medição funcional propriamente dito, a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas eu vou aprofundar um pouco mais nos conceitos gerais, nas características que normalmente são cobradas acerca de pontos de função, e a gente vai ver daqui a pouco como é que essas coisas são cobradas em prova, ok? Então vamos lá. Só recapitulando aqui com vocês, pessoal, a PF, vamos lá, é o método adotado como padrão mundial para medição funcional de software, e a medida utilizada são os pontos de função. Ela mede as funcionalidades fornecidas no seu sistema a partir do ponto de vista do usuário. Você sempre considera a visão do usuário para fazer a contagem de pontos de função da sua aplicação. Ela é independente da tecnologia utilizada. Você não está preocupado com a linguagem de programação, a arquitetura, os mecanismos técnicos que estão ali por trás. Ou seja, a análise de ponto de função é uma técnica que mede o que o software faz, mas não como ele faz essas coisas, como ele foi construído por trás. Isso é irrelevante para a contagem dos pontos de função de acordo com a técnica, ok? Vamos nos aprofundar então, a partir de agora, um pouco mais, vendo, por exemplo, exatamente o que é medido, né? Obviamente são os pontos de função, já falei que essa é a medida, mas como é que eu chego neles? Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. O que é medido? A PF mede o tamanho do software, quantificando tarefas e serviços, ou seja, a funcionalidade fornecida ao usuário. Baseia-se primariamente no projeto lógico da aplicação. Pessoal, vocês lembram das aulas de bancos de dados? Quem já estudou bancos de dados deve se lembrar aí dos níveis conceitual, lógico e físico, né? O projeto conceitual é aquele que é mais próximo do mundo real, né? Onde você tem lá entidades no seu modelo, que você mapeia ali próximas das entidades de negócio, mas a partir dali você concretiza esse modelo conceitual num modelo um pouco mais próximo do mundo computacional, um pouco mais próximo da arquitetura que vai ser utilizada no seu sistema, que é o projeto lógico. Aí você já tem um certo comprometimento com paradigma, né, relacional, ou um paradigma orientado a objetos. Mas a partir desse projeto lógico, você sabe, por exemplo, quais são as entidades, quais são as tabelas que vão ser implementadas no seu sistema. Nesse momento, você já tem as suas tabelas e os seus relacionamentos mapeados, através, por exemplo, dos campos, dos registros envolvidos. Então, quando você tem esse seu modelo entidade e relacionamento, esse seu projeto lógico da sua aplicação, você já tem condições de fazer uma medição funcional com um certo grau de precisão, de acordo com a técnica de análise de pontos de função, ok? Antes disso, também é possível fazer medições, pessoal. Falei para vocês, né? Mas são medições estimativas. São medições estimadas. Eu quero fazer uma medição logo no início do meu projeto, o usuário praticamente não passou requisito nenhum. Dá para fazer? Dá para fazer de acordo com esse escopo geral. Mas é lógico que não vai ser uma medição, uma contagem precisa, vai ser uma contagem estimada. Agora, a partir do projeto lógico da sua aplicação, quando você já começa a ter as entidades mapeadas, os campos, os registros, os relacionamentos, aí sim você já pode aumentar o nível de confiabilidade das suas contagens de acordo com a técnica, ok? Então a PF se baseia primariamente no projeto lógico da aplicação. Isso aqui já caiu em prova várias vezes, tá, pessoal? Cuidado. Bom, os objetivos são de medir a funcionalidade implementada que o usuário solicita e recebe, beleza? E a funcionalidade impactada pelo desenvolvimento, melhoria e manutenção do software. Vamos ver mais à frente que existem 3 tipos de contagem na APF. A contagem de um projeto de desenvolvimento. Essa é a contagem normal, tá, pessoal? Que num ciclo de vida de um projeto de desenvolvimento, lá na iniciação, depois na elaboração, depois na construção do software, você pode realizar várias contagens ao longo desse ciclo de vida, certo? A funcionalidade que está sendo implementada, que o usuário solicita e recebe.
Mas também você pode realizar contagens em outros momentos. Por exemplo, ao longo da melhoria e da evolução e manutenção desse software, certo? São outros tipos de contagem. A gente vai ver que são 3 tipos, tá? Projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria e contagem de aplicação. Não vou adiantar muito agora, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, mas tem a ver justamente com essas contagens aí, né? De desenvolvimento, melhoria, manutenção ou do software inteiro. Beleza, vamos lá. Mas para que medir tudo isso, né, pessoal? Qual é a vantagem de a gente utilizar a técnica de análise de pontos de função? Agora, segundo a visão do manual, tá? As vantagens sobre métricas de software que eu falei lá no início eram vantagens mais genéricas, sobre esse mundo geral de métricas de software. Aqui eu estou falando especificamente sobre análise de ponto de função. Então vamos lá. Para que medir? Primeiro, dar suporte à análise de qualidade e produtividade. Então, com a técnica de análise de ponto de função, a sua empresa vai medir os projetos dela e manter bases históricas dessas contagens. E aí, com essas informações históricas, você pode, nos próximos projetos dessa empresa, fazer comparações, por exemplo, de produtividade e qualidade. Vamos imaginar que você contratou um fornecedor de TI. Será que esse serviço está sendo oferecido com qualidade? Quanto de esforço e de desenvolvimento esse fornecedor está oferecendo à minha empresa, por exemplo? Será que a produtividade da equipe está adequada ou a equipe está muito ociosa, está muito devagar? Não sei, para você responder esse tipo de coisa, você não pode responder no chute. Você precisa de uma medida, você precisa de métricas adequadas para você tomar esse tipo de decisão e justificar essas análises que você realiza. A PF dá suporte a tudo isso. O que mais? Serve também para você estimar custo e esforço de desenvolvimento, melhoria e evolução. Mais uma vez, repito para vocês, pessoal, que a medida de ponto de função sozinha, ela não vai estimar custo nem esforço de desenvolvimento, tá? Ela só vai dizer a você qual é o tamanho funcional daquele software. Ok, mas alinhado com outras variáveis e dados históricos, aí sim, você pode estimar tudo isso daí, ok? Fornece um fator normalizado para comparação de software. Por quê? Porque é um fator normalizado, pessoal, e não um fator, digamos assim, enviesado, né? Porque um fator normalizado é aquele que não vai depender das características técnicas daquele software, da linguagem de programação, de como ele foi construído. Então você pode pegar 2 softwares completamente diferentes, em domínios diferentes, e comparar o tamanho deles. Por que você pode fazer isso, né? Porque você pode pegar um software que foi construído em PHP e comparar com o que foi construído em Java, por exemplo. Porque a PF não depende da linguagem de programação, só depende dos requisitos, só depende das funcionalidades a serem entregues para o usuário. Então você acaba normalizando essas diferenças de tecnologia que existem entre vários domínios, entre várias aplicações implementadas, ok? Você acaba fornecendo um fator normalizado para comparação de software. O que mais? Determinar o tamanho de um pacote de aplicação adquirido de terceiros. Então, vamos imaginar que uma empresa terceirizada está querendo lhe vender um software, um serviço, por exemplo. Seja uma IDE, um ambiente de desenvolvimento ou uma ferramenta case, coisas desse tipo. Ela vai dizer, olha, a gente está cobrando X mil dólares para essa ferramenta daqui e ela fornece tais e tais funcionalidades, por exemplo. Mas e aí, como é que você sabe se o que você está pagando por aquela ferramenta realmente é um preço adequado, né? Realmente é um preço justo? Você tem que saber qual é o tamanho daquilo que você está adquirindo. Quanto mais funcionalidade, mais justo você pagar por aquela ferramenta, por aquele produto que você está adquirindo. A PF lhe fornece uma maneira, provê uma maneira de você estimar, ou pelo menos determinar o tamanho de um pacote de aplicação adquirido de terceiros, por exemplo. E N outros propósitos que sejam úteis, pessoal, para a sua análise. Tá? Eu falei para vocês anteriormente, lá no começo da aula, quando eu falei sobre métricas de software em geral, eu falei o seguinte, que métricas devem ser acompanhadas e monitoradas durante o seu projeto? Qualquer uma que seja significativa para os seus elementos de análise. Mesma coisa aqui na APF. Para que você vai medir o tamanho funcional do seu software? Para dar suporte a N outras análises que sejam significativas no seu projeto. Essas daqui são alguns exemplos de análise, certo? Existem N outros propósitos que eventualmente podem ser úteis à sua realidade, ao seu contexto, ok?
Beleza, vamos lá. Mas quando é que a técnica de APF ela pode ser aplicada, pessoal? Em que contexto? Bom, segundo o Manual de Práticas de Contagem do IFPUG, a APF pode ser aplicada a todos os domínios funcionais. O IFPUG, na verdade, pessoal, identificou que vários domínios diferentes de aplicações, você pode, em vários desses domínios, você pode aplicar a técnica de análise de ponto de função. De novo, por quê? Por causa dessa força, por causa dessa vantagem da técnica de não depender de tecnologia empregada no projeto. Então, olha só, o IFPUG identificou diferentes taxas de entrega, horas por ponto de função, para diferentes domínios funcionais, calibradas para diversos projetos de tamanhos e complexidades diferentes. Então, vamos lá, pessoal. Domínio funcional é aquela área de interesse, é a área de negócio sobre a qual você está trabalhando, certo? É o que? É para automatizar matrículas de uma universidade, é para automatizar um hospital, é para automatizar um edifício garagem, seja lá o que for. O que eu estou querendo dizer para vocês com esse bullet daí é que o IFPUG, nos seus estudos, se você for membro do IFPUG, você vai ter acesso a todos esses estudos, né, todos esses artigos, identificou diferentes taxas de entrega, horas por ponto de função para esses diferentes domínios funcionais. Ok, veja, ponto de função não depende da tecnologia empregada, mas é lógico que a produtividade da equipe depende da tecnologia empregada. Algumas linguagens de programação são mais produtivas do que outras. Por exemplo, se você vai programar em Delphi, você vai ter uma produtividade muito maior do que se você fizesse o mesmo programa em Java, por exemplo. Claro que Java, por sua vez, tem N outras vantagens sobre Delphi. É mais fácil de manter, é portável, é algo que tem uma comunidade maior suporte, enfim. Mas olhando especificamente só para produtividade, se você for programar em Delphi, que na verdade não é nem uma linguagem, né, é mais uma ferramenta, é lógico que você vai ter uma produtividade maior, é lógico que você vai conseguir gerar mais pontos de função por hora. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a APF pode ser aplicada a qualquer domínio funcional. Qualquer aplicativo que tenha funcionalidades sendo entregues ao usuário pode ser contado de acordo com a técnica de ponto de função. Agora, a produtividade da equipe de desenvolvimento para entregar esses pontos de função pode ser maior ou menor de acordo com a linguagem de programação empregada. Tudo bem, isso aí é óbvio, né? Tanto é que se vocês virem contratos de fornecimento de serviços de TI por aí, pessoal, eu trabalho muito com isso lá no Tesouro Nacional, de vez em quando eu participo de algumas contratações, você vai ver que as empresas elas têm tabelas diferenciadas do preço de ponto de função para linguagens de programação diferentes. Tudo bem. Veja, o ponto de função é o mesmo, não depende da linguagem. Agora, quanto de esforço a equipe de desenvolvimento vai ter para gerar aquele ponto de função, isso aí vai variar de acordo com a linguagem de programação. Tem linguagens que são mais fáceis e mais produtivas, tem linguagens que são mais pesadas, mais verbosas, certo? E aí vocês podem ver claramente nesses contratos, se vocês tiverem curiosidade, se alguém trabalha com isso, ver que existem tabelas diferenciadas. Exatamente aquilo ali que eu estou falando no bullet, ó, calibradas para diferentes projetos de tamanhos e complexidades diferentes. Tudo bem, o preço por ponto de função você pode calibrar, mas o ponto de função em si, ele independe disso tudo, ok? Beleza. Por fim, essa variedade de projetos, pessoal, que foi estudada pelo IFPUG e por outras instituições, ela pode ser comprovada, se vocês tiverem curiosidade de ver, através desse repositório aí, dessa instituição. Olha só, essa ISBSG, isso daí é International Software Benchmarking Standards Group, é um grupo internacional de benchmarking de software e padrões de benchmarking de software, certo? Essa instituição aí, essa entidade, ela tem uma missão de manter um repositório público de métricas de projeto de software. Nesse repositório aí você vai encontrar informações de mais de 6.000 projetos de software de dezenas de países, que vai possibilitar você analisar a produtividade, as boas práticas, os custos, tudo organizado por domínio e tecnologia utilizada, certo? Se vocês tiverem curiosidade, procurem aí depois essa instituição, essa entidade daí e vejam um repositório de métricas de projetos de software que existe lá, certo? Então você é o seguinte, como é que funciona isso daí?
você tem o seu projeto, a sua aplicação numa linguagem de programação X, por exemplo. Aí beleza, você desenvolveu aquilo, depois fez uma contagem de ponto de função e ao longo do desenvolvimento desse projeto você foi monitorando o custo, produtividade do desenvolvimento e outras variáveis que sejam relevantes. Ao final desse seu projeto, você pode submeter a sua memória de cálculo para esse repositório dessa entidade daí, que fica como um dado histórico para que outras empresas possam consultar, certo? Aí você me pergunta, pô, mas qual é a vantagem disso daí? Você submetendo aplicações em determinados níveis de ponto de função, você recebe bônus, você recebe gratificações dessa entidade daí. Você vai ter acesso a artigos, você vai ter acesso a publicações, você vai ter acesso a essas informações dessa base, desse repositório histórico daí. Então funciona mais ou menos assim, se você submete ao repositório uma aplicação de 50 pontos de função, você vai ganhar alguns benefícios lá no repositório da entidade. Beleza. Se você submete uma aplicação de mais de 100 pontos de função, você recebe mais coisas. Isso aí acaba tornando atrativo, né, as empresas submeterem as suas memórias de cálculo a esse repositório. O que é que eu quis falar, resumindo com esse slide aqui? A PF pode ser aplicada, é uma técnica que você pode aplicar em qualquer lugar, qualquer linguagem de programação, qualquer domínio funcional, qualquer área de negócio. Beleza. Mas é lógico que dependendo da tecnologia utilizada, a produtividade pode variar. Diferentes taxas de entrega, né, de horas por ponto de função, podem ser encontradas em cada um desses domínios. Para você entender essa variedade e ter uma pesquisa um pouco mais abalizada, inclusive estatística, sobre esses diversos projetos em diversos domínios funcionais que tiveram contagens de pontos de função, você pode acessar esse repositório que eu estou mostrando aí no final e consultar isso no site dessa entidade. Beleza? Só uma curiosidade aí para vocês, isso aqui não cai em prova, mas só para vocês entenderem como é que a aplicabilidade da técnica de análise de ponto de função se dá, ok? Bom, mas falando em prova, vamos ver então como é que esses conceitos gerais costumam aparecer em algumas provas, pessoal. Olha só, prova de 2012 da FCC. Segundo a IFPUG, em relação à métrica de software por análise de pontos de função, considere: análise por pontos de função executa a medição do software determinando a quantidade de funcionalidades que o software fornece ao usuário, baseado principalmente na arquitetura lógica. Certo ou errado isso daí, pessoal? Certo. Falei para vocês. Lembrem-se, né? Na análise de ponto de função, você vai medir as funcionalidades entregues, ok? Isso daí é óbvio. Mas baseado principalmente em quê? Né? A partir de qual momento você vai ter uma precisão maior na contagem de ponto de função da sua aplicação? A partir do momento que você tem a arquitetura lógica desenhada da sua aplicação. Essa aplicação pode ser em qualquer linguagem de desenvolvimento. Pode ser uma arquitetura Java, pode ser uma arquitetura PHP, pode ser uma arquitetura cliente-servidor, pode ser, seja lá o que for. Não interessa qual é a arquitetura em si, mas a partir do momento que você tem essa arquitetura desenhada, as entidades, os relacionamentos, os campos, as obrigatoriedades, etc., etc., você pode ter uma contagem relativamente precisa de ponto de função. Claro que você pode ter mudanças mais para frente ainda no desenvolvimento, mas a partir desse momento, a contagem ela já é precisa o suficiente para você ver que não vai ter tanta variação assim dali para frente, ok? Verdadeira essa primeira. Segunda, o objetivo da análise de ponto de função é medir as funcionalidades que o usuário requisita e recebe, e também medir o desenvolvimento e manutenção do software com dependência na implementação utilizada pela empresa. Falso, você não pode errar isso, pessoal. Isso daqui é dívida. Eu já falei isso daqui várias vezes na aula. Não existe uma dependência de implementação para você utilizar a técnica de análise de ponto de função. Quando a questão fala que você vai medir o desenvolvimento e a manutenção do software dependendo da implementação utilizada na empresa, falso. A medição não depende da implementação utilizada. Agora, outras métricas derivadas disso daí, produtividade, confiabilidade, horas por ponto de função, aí sim, depende do que você utilizou. Mas os pontos de função sozinhos, não. Aí não depende de nada que você implementou ali por trás, e sim o que você está entregando em termos de funcionalidade. Ok? Falsa segunda. E a terceira,
O processo de contagem de pontos de função deve ser simples o suficiente para minimizar a sobrecarga do processo de medida e consistente dentre vários projetos e organizações. Perfeito, né, pessoal? Um dos objetivos do IFPUG, com o seu Manual de Práticas de Contagem, é tornar o processo de medição funcional, de acordo com a técnica de APF, simples o suficiente para minimizar essa sobrecarga, minimizar esse overhead. Veja, você mede, pessoal, você descobre métricas no seu projeto de software para você conseguir controlar algumas variáveis nesse projeto. Seja custo, seja esforço de desenvolvimento, tamanho funcional, cronograma, seja lá o que for. Só que o custo do controle, ele não pode ser muito caro, porque senão não justifica. Se o custo do controle ele for mais caro do que o risco de você não ter controle nenhum, então é melhor você não ter controle nenhum, certo? Então a contagem ela deve ser simples o suficiente para minimizar esse overhead. E ela deve ser consistente dentre os vários projetos e organizações. É para isso que existe toda uma organização internacional, no caso o IFPUG, para dar consistência, dar uma visão consensual sobre essa técnica entre vários projetos e organizações. Verdadeira, terceira, 1 e 3, as assertivas verdadeiras, letra B de bola, a resposta dessa questão. Vamos lá, mais um aqui. Sobre a métrica de análise de pontos de função. É correto afirmar que, letra A, não pode ser aplicada para medir o esforço de desenvolvimento, o esforço de manutenção em sistemas já em funcionamento. Errado, pessoal. Veja, você já tem o sistema em funcionamento, né? Você já desenvolveu aquilo ali, você tem funcionalidades sendo entregues ao seu usuário, ao seu cliente. Claro que você pode medir, ou pelo menos estimar o esforço de manutenção nisso daí, certo? Baseado em alguma documentação que você vai coletar, ou mesmo de acordo com conversas de especialistas nessa área, nessa aplicação que foi entregue e desenvolvida. Falso a letra A. Letra B. A medida não pode ser aplicada com base na descrição arquitetural do projeto, mas sim no código desenvolvido. Falso. A medida pode ser aplicada já no projeto lógico arquitetural do seu projeto. Falei isso anteriormente. E inclusive até antes, certo? Antes até de você ter a arquitetura, falei para vocês, você pode ter uma contagem estimada. Mas é lógico que não vai ser uma contagem tão precisa, vai ser uma estimativa macro, certo? Agora, a partir do momento que você tem a descrição arquitetural detalhada do seu projeto, aí sim você tem uma contagem bem detalhada, ok? Falso a letra B. Letra C é dependente de tecnologia, totalmente falso, já vimos isso. E letra D, a contagem de pontos de função pode ser aplicada logo após a definição da arquitetura, permitindo estimar o esforço e o cronograma de implementação de um projeto. Verdadeiro. Já falei isso algumas vezes. Quando você tem a definição da arquitetura, você pode ter uma contagem mais confiável, você pode estimar o esforço e o cronograma de implementação de um projeto. Verdadeira, letra D é a resposta à questão. O erro da letra E é o seguinte: para determinar o número de pontos de função, deve-se desconsiderar a contagem de dados e transações. Falso, porque é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouco no processo de medição, pessoal. Essas duas dimensões aí, as funções de dados e as funções de transações, são exatamente o coração da contagem, né? Onde a gente vai contar arquivos lógicos, entradas externas, saídas externas. Totalmente falso a letra E, é exatamente isso que a gente vai contar para determinar o tamanho funcional do software, ok? Resposta da questão, letra D. Após a definição arquitetural e do projeto lógico, eu posso estimar o esforço do meu projeto de desenvolvimento, ok? Beleza. Então, a partir do próximo trecho, pessoal, a gente fecha esse daqui agora. A gente vai entrar no tão esperado processo de medição funcional, tá? Que contém várias etapas e é o coração da técnica. Você vai passo a passo dali, executando cada uma daquelas atividades até você chegar no cálculo do seu tamanho funcional final, ok? A gente vê isso a partir do próximo trecho quando eu voltar. Até já!